Oi, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Essa é a nossa aula de sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. A gente vai começar corrigindo as páginas de matemática que a tia deixou de tarefa na aula de ontem, beleza? Então vamos abrir aí, ó, página 23 de matemática. Essa aqui, estamos conversando já sobre as medidas de massa, né? Sobre peso, sobre quilograma, sobre a grama. E nessa página 23, número 1, já pede que vocês assinalem, que vocês marquem, que vocês risquem, que vocês circulem os animais ou objetos que pesam mais de 1 quilo. Tia, como eu vou saber quanto pesa 1 quilo? Tá, vê aí na sua casa se tem um pacotinho fechado de arroz de 1 quilo. Olha na embalagem. Olha na sua casa se tem um pacotinho fechado de feijão de 1 quilo, açúcar, farinha. Pede ajuda aí para um adulto e segura. Aí você já vai conseguir ter a noção do peso, né? De quanto pesa 1 quilo de alguma coisa. Nesse caso, os alimentos. Olhando para esse cachorrinho aí, você acha que ele pesa o mesmo, ele tem o mesmo peso do pacotinho de arroz que está na sua mão, ou do pacotinho de qualquer outra coisa, ou ele pesa mais? Se ele pesa mais, a gente circula o cachorrinho, né? Que ele é um pouquinho mais pesado do que 1 quilo. Essa caneta pesa mais ou menos do que 1 quilo? Bem menos, né? A canetinha pesa quase nada. Essa maçã também parece que ela pesa menos que 1 quilo, né? É uma questão da gente imaginar um peso numa maçã. Quem tem maçã aí? Pode pegar para você comparar o pacotinho de arroz ou de farinha ou de açúcar que está na sua mão e a maçã. A cadeira, será que ela pesa 1 quilo? Será que ela pesa mais ou será que ela pesa menos? Ela pesa mais, então a gente marca aí a cadeira. O caderno parece que ele é mais levinho do que 1 quilo, né? Ó, bem levinho. Tem também cadernos que são aqueles bem grossos, mas esse que está aparecendo aqui na página 23 parece ser um pouquinho mais fino e o peso dele eu acho que não chega a 1 quilo não, ele pesa menos. E essa borboleta, né, gente, eu acho que ela tem um pezinho de uma folha, né, quase nada. Ela mede sei lá quantas gramas, então a gente só marca o quê? O cachorrinho e a cadeira, beleza? Outra unidade muito usada para medir a massa é o grama. 1000 gramas corresponde a 1 quilo. Então, quando se acumulam 1000 gramas, gramas são coisas com pesos bem mais leves. Mas quando se acumula 1000 gramas, aí a gente chega a 1 quilo. Igual quando acumulamos 1000 quilos, chegamos a 1 tonelada. Então, quando a gente se refere ao quilo, olha só o símbolo que a gente usa, ó. 1 quilo kg é igual a 1000 gramas. Esse G é só da grama. Com essa informação, calcule quantos gramas há em 2 quilos. Bom, se eu sei que 1 quilo tem 1000 gramas, então em 2 quilos tem 2000 gramas. Perfeito? Quantos gramas há em 3 quilos? É pela mesma linha de pensamento que a gente resolveu aqui a letra A agora, que vocês já fizeram, que a gente está apenas corrigindo. Se 1 quilo corresponde a 1000 gramas, então 3 quilos correspondem a 3000 gramas. Beleza? Em 4 quilos, 4000 gramas. E em meio quilo, 1 quilo é igual a 1000 gramas. E metade de 1000 seria 500. Então, meio quilo é igual a 500 gramas. Foi? Confere. Beleza? Seguindo, página 24. Quantos pacotes de 500 gramas de açúcar é preciso para se obter 1 quilo? Então, olha só. Se já sabemos que 500 gramas corresponde a meio quilo, quantos pacotes de açúcar com 500 gramas eu vou precisar para completar 1 quilo? 2, né? 500 mais 500 é igual a 1000, beleza? Prestem atenção em como a tia está falando, ó. 500 gramas, 600 gramas, 400 gramas. A gente fala, quando a gente se refere a essa unidade de medida que é a grama, a gente fala sempre no número no masculino, com ozinho, ó. 500 gramas, 200 gramas, 300 gramas. Por quê? Porque se a gente falar 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas, vai parecer grama capim. E aí, se você for no supermercado e fala assim, moço, quero presunto. Aí ele vai falar assim, quantos gramas de presunto? Você vai falar assim, 200 gramas. Ele vai vir com um saquinho cheio de graminha de capim para você. Então, você tem que falar, ó, 200 gramas, tá bom? Não esquece isso não, pra você não pegar capim no mercado.
Letra F. Observe o pacote de biscoito. Quantos pacotes desses são necessários para se obter 1 quilo de biscoito? Vamos olhar aqui, ó, na embalagem. E na embalagem de qualquer produto, da maioria dos produtos, vem sempre o peso líquido, né? Quanto tem dentro do pacote. Então, já sabemos que esse pacote tem 200 gramas. Quantos pacotes desses eu vou precisar para completar 1 quilo? Qual número que vezes o 200 vai dar 1.000? 5. Então, isso aí, ó. 5 pacotes de 200 gramas, eu consigo ter 1.000. 200 mais 200 mais 200 mais 200 mais 200, 1.000. 200, 400, 600, 800, 1.000. Chegou 1 quilo. Foi? Aí, na número 3, o que tinha que acontecer? Vocês tinham que se juntar com os colegas, né? Como é que a gente se junta agora nesse período que a gente nem pode ir na casa do amigo? A gente liga, a gente faz uma ligação de vídeo, a gente liga normal, manda mensagem para fazer essa tarefa juntos. Por quê? Vocês tinham que colocar o nome de pelo menos 3 colegas aqui e perguntar para eles quanto eles pesam, né? É claro que para essa tarefa você e o colega vai precisar da ajuda do responsável, porque nem eu sei quanto que eu peso. Tem tanto tempo que a tia Bia foi se pesar. Da última vez, eu acho que eu tava pesando 63 quilos. É muito, né? Ó, quem vai precisar, vocês podem precisar dessa página aqui, ó, para ajudar vocês. Por quê? Porque nessa página aqui, no número 6, o livro pergunta: e você, quanto pesa? Como essa tarefinha aqui ficou para casa, é para que vocês perguntem ao responsável. Então, na hora de fazer atividade com o colega, se o colega falar assim: ah, eu não sei quanto eu peso. Ah, olha lá na página 21, então, para você me falar e eu anotar aqui no meu quadro. Então, você vai escrever o nome de 2, 3 colegas, quantos vocês conseguirem, e vão colocar o peso na frente. Tia, não consegui fazer com colega nenhum. O que eu faço? Faz com alguém que está aí na sua casa. Pede ajuda para o papai e para a mamãe e faz com eles. Escreve o nome da mamãe e na frente a massa corpórea. Quanto a mamãe pesa, quanto o papai pesa, quanto o seu irmãozinho pesa, para a gente poder comparar o peso entre o seu irmão, que é pequenininho, ou a sua irmã, e o seu pai, que é grandão e alto. É verdade? Vocês sabiam que a altura também interfere no peso? Não quer dizer que se uma pessoa pesa 90 quilos, por exemplo, é porque ela é muito cheinha. Talvez essa pessoa seja alta. O nosso peso tem que ser proporcional à nossa altura. Se uma pessoa é muito alta, o peso dela vai ser maior do que alguém que é muito baixinho. Não faz sentido? Então, beleza. Tarefa corrigida. Galera, segunda-feira é dia 7 de setembro e nós não teremos aula. Calma, eu já sei que vocês ficaram animadinhos, né? Mas a gente precisa entender o porquê dos feriados. Que feriado é esse? Por que a gente vai ficar em casa? Bom, dia 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. Com certeza alguma vez vocês já viram alguma historinha ou escutaram a história de um príncipe que em cima do cavalo, às margens do rio Ipiranga, tira sua espada, levanta e grita: independência ou morte! Se lembraram, né, de alguma coisa assim? Pois é. Esse príncipe se chamava Dom Pedro I. Ele era filho de Dom João. Dom João era o rei de Portugal, um outro país. E Portugal adorava tomar conta do nosso espaço, do nosso território, do nosso Brasil. O rei Dom João, ele comandava todo Portugal e recebeu um aviso de um outro rei, lá da França, falando para ele deixar de ser amigo do pessoal da Inglaterra, um outro país. Mas esse rei Dom João não quis deixar de ser amigo desse pessoal porque os países se ajudavam, um país rico ajudava o outro. E aí ele não atendeu o pedido desse rei chamado Napoleão. Sabe o que aconteceu? O rei Napoleão mandou atacar Portugal. E aí o pessoal de Portugal, inclusive Dom João e toda a sua corte, teve que sair às pressas em seus navios e acabaram parando aonde? Em nossas terras maravilhosas, nosso Brasil. Chegando aqui, o filho mais novo do casal, Dom João e Carlota Joaquina, se chamava Pedrinho. Mais tarde ficou conhecido como Dom Pedro. Ele precisava de alguém que o ensinasse sobre as políticas, né, sobre os governos. E aí, José Bonifácio foi esse tutor que ensinou e passou muitas coisas para Dom Pedro, inclusive o incentivou a declarar a independência do Brasil. Espera aí.
Antes disso, Dom João tinha conseguido fazer com que o Brasil fosse um reino de Portugal, ou seja, Dom João comandava Portugal e comandava o Brasil ao mesmo tempo. Dom João estava ficando muito aqui pelo território brasileiro, até que um certo dia ele recebeu uma ordem de Portugal pedindo que ele retornasse para lá. Foi exigida a sua volta e assim o fez. Ele foi, mas o seu filho, Pedrinho, quis ficar aqui pelo Brasil. Mesmo de Portugal, Dom João ficava comandando o nosso território. Vocês se lembram que ele tinha virado um reino de Portugal? Por isso o nosso país ainda recebia ordens de lá. E com Dom Pedro aqui, muitas coisas ele não concordava e contrariava das ordens que seu pai queria. O povo brasileiro exigiu muito e pediu para que Dom Pedro continuasse aqui, para que ele não voltasse para Portugal. E Dom Pedro disse: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E assim o fez, e aqui ele ficou. Bom, no dia 6 de setembro, estava Dom Pedro a caminho de São Paulo e resolveu dar uma paradinha em Santos para visitar, sabe quem? José Bonifácio, aquele rapaz que foi o tutor quando ele era criança. Chegando na casa de José Bonifácio, ele experimentou pela primeira vez uma deliciosa feijoada e um leitãozinho à pururuca. Sabe o que é um leitão à pururuca? Aquele porquinho deitado com a maçã na boca. Pois é, ele comeu e seguiu viagem. Sabe o que aconteceu no caminho? Deu um piriri na barriga de Dom Pedro, ele teve que dar uma paradinha para resolver os seus problemas. E aí eles pararam bem pertinho da margem de um rio que se chamava Ipiranga. Lembrei do hino do nosso Brasil. Quem é que lembra? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante. Bem nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro recebeu uma carta. Essa carta vinha lá de Portugal, da corte do seu pai. Sabe o que dizia nela? Ele pedia que Dom Pedro decretasse a independência do Brasil, já que ele não estava mais obedecendo às ordens de Portugal. Dom Pedro não pensou duas vezes, retirou a sua espada, levantou e gritou às margens do rio Ipiranga: independência ou morte. As pessoas que estavam ali, junto com ele a caminho de São Paulo, gritaram num só coro: independência, independência, independência. E assim foi declarada a independência do Brasil. E é ali, nas margens do rio Ipiranga, que nasce o nosso Brasil, depois desse grito de Dom Pedro, que declara a independência do país. Lembrando que eles saíram a caminho de São Paulo no dia 6, mas como eles fizeram uma paradinha ali na casa de José Bonifácio, eles só terminaram a viagem no dia 7 de setembro. Por isso que é no dia 7 de setembro o dia da independência do Brasil. Ó, agora um beijinho, bom feriado, aproveitem o sábado, aproveitem o domingo e aproveitem a segunda, que é o feriado do dia 7 de setembro da independência do Brasil, tá bom? Um beijinho e não esqueçam das atividades anteriores que a tia deixou para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau, tchau.